Hoje pela manhã e também à noite eu vou estar falando de um mesmo tema, o poder do arrependimento. Nós erramos quando pensamos que arrependimento é um sinal de fraqueza. Somente os fortes se arrependem. Na verdade, enquanto eu não tiver a plena consciência daquilo que eu sou, dificilmente eu vou poder olhar para você e dizer, olha, eu me arrependo daquilo que fiz. Eu cometi um erro, mas o erro que cometi não me define. Eu não sou um errado. Eu fracassei com você, mas isso não significa que eu seja um fracassado. É por isso que nós não podemos olvidar, nós não podemos minimizar o impacto que aquilo que traz à minha vida de positivo, de crescimento, uma expressão às vezes tão simples de pronunciar, mas tão difícil de sentir. Eu me arrependo do que fiz. Eu errei com você. Eu falhei com você. É por isso que hoje nós vamos estar pensando sobre isso, sobre o poder do arrependimento. É enxergar o arrependimento de uma forma positiva. E arrependimento, sinceramente, é preciso deixar claro. Aliás, eu escrevi algo sobre isso, algumas frases sobre isso, tentando estabelecer uma diferença entre culpa e arrependimento. O que digo não esgota, certamente não esgota. Mas eu queria que você, por um instante, admitisse ou pensasse que a culpa, ela traz dor e tristeza. O arrependimento, ele restaura a alegria. A culpa, ela imobiliza. Já o arrependimento, ele tem esse poder transformador. A culpa, ela se concentra no erro cometido. Já o arrependimento, ele aponta para as alternativas, para as soluções. É olhar para aquilo que aconteceu com um olhar de esperança. A culpa, ela gera remorso, e remorso é peso. É fardo, e fardo que você vai levar para o resto da vida, enquanto não conseguir olhar para aquilo que aconteceu com um olhar de arrependimento. Já o arrependimento produz liberdade, tira o peso, tira este fardo. A culpa, ela encontra na graça de Cristo a possibilidade de ser transformada em aprendizado, em crescimento, em maturidade. É por isso que eu disse há pouco, somente os fortes. Somente aqueles que reconhecem que a força que carregam vem do Senhor. Porque o que eu aprendo nas Escrituras é que eu sou pó. Você já percebeu isso? O que eu aprendo nas Escrituras é que a minha vida é passageira, é como um vapor. O que eu aprendo nas Escrituras é que eu sou por natureza pecador. Por isso, quando eu olho para você, quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para Deus e digo, Senhor, eu me arrependo, eu estou mostrando, revelando enorme sabedoria. Aliás, não é sábio, por exemplo, você continuar julgando aquelas decisões que tomou lá no passado, a partir da sabedoria que você possui agora. Eu tenho certeza que se o tempo voltasse atrás, você não faria o que fez. Você não teria tomado aquele caminho. Mas deixa eu lhe dizer, você era só um rapaz de 17, 18, 19 anos. Ou você estava apenas envolvido numa circunstância que lhe levou àquela situação. E mesmo tal análise, ela não tem o poder de transformar o erro enquanto não houver arrependimento. Não é sábio, por exemplo, ignorar os erros cometidos, julgando que faz parte da minha história e é assim mesmo. Não é sábio. É preciso reconhecer as falhas que aconteceram, os erros que foram, os deslizes que aconteceram. Por isso eu ainda insisto que não é sábio viver como se fosse ainda possível voltar no tempo para consertar aquilo que aconteceu. E eu quero lhe pedir em nome de Jesus, liberte-se disso. Pare de pensar que se o tempo voltasse atrás, eu preciso lhe dizer, o tempo não vai voltar atrás. Não é sábio continuar repetindo coisas desta natureza. Isto não é possível. Não é possível voltar ao passado para resgatar aquilo que aconteceu. Só há um passado que pode modificar o meu passado. Aquilo que aconteceu lá na cruz do Calvário
É a única coisa que pode alterar o meu passado e aquilo que eu tenho sido até hoje. A morte de Jesus, e quando eu me recordo disso, e quando eu trago à memória aquilo que aconteceu na cruz do Calvário, eu posso lhe dizer, aquilo que ali aconteceu tem o poder de transformar a minha vida radicalmente. Não é sábio ficar imaginando que você perdeu tudo com as decisões que tomou lá atrás. Por uma simples razão. Quem lhe garante que aquela decisão, se você tivesse realmente tomado aquela decisão, que tudo iria sair como você hoje projeta, imagina? É ilusão pensar assim. Outras dificuldades certamente surgiriam. Outros problemas certamente surgiriam. Por isso, volto a lhe dizer, não é sábio. Mas eu preciso fazer a leitura de uma carta para você. Essa carta, de alguma forma, foi também endereçada a mim e a você. Eu estou falando de uma daquelas cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, que fazem parte dos primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Mais especificamente, eu quero ler a carta que foi endereçada à igreja em Tiatira. Na verdade, ao anjo da igreja em Tiatira. E anjo aqui tem o significado de mensageiro. Aquele que fala, aquele que manda um recado, aquele que traz o recado de alguém. E normalmente a gente entende que esta figura do anjo da igreja corresponde ao líder espiritual daquela comunidade. E você vai perceber que essa carta que foi escrita à igreja em Tiatira, ela obedece o mesmo padrão das outras 6 cartas. Ela começa com uma espécie assim de descrição do destinatário. Depois fala sobre aquele que era o remetente da carta, aquele que está enviando aquela carta. Depois há um momento de elogios, de reconhecimento daquilo que é positivo na vida da comunidade. Finalmente, depois há uma palavra de crítica. E todas as cartas terminam com a palavra de exortação e ao mesmo tempo de promessa. Tiatira, a carta escrita, por incrível que pareça, é a maior das 7, mas a cidade era a menor das 7 cidades. Acompanhe a leitura. Eu estou fazendo a leitura, ou vou fazer a leitura de Apocalipse, capítulo 2, versos de 18 a 29. Escute o que está escrito. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Acabo de ler o texto, mas deixe-me dar uma palavra de advertência, uma palavra até, eu diria, de exortação. Tudo que foi lido, e tudo que vai ser dito, ou já foi dito, não terá nenhum significado na sua vida pessoal, se você não olhar para este texto, sem reconhecer a procedência dessas palavras, sem reconhecer a autoridade das Escrituras, daquilo que acabou de ser lido. Se a palavra não tiver qualquer poder normativo sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela será alvo simplesmente do meu estudo, do meu deleite. Alguns textos serão lindos de serem lidos, mas só isto. É por isso que o texto sagrado vai começar identificando quem é que está escrevendo. E se você se recorda, o texto diz que quem está escrevendo é o Filho de Deus.
Aquele que tem os olhos como chama de fogo. E é interessante porque a cidade de Tiatira tinha um enorme templo dedicado ao sol, à luz do sol. Ele está dizendo, olha, há um Deus que tem olhos como que de chama de fogo. E não há nada que esteja em trevas que ele não possa iluminar. Não há nada que ele não possa enxergar. É isso que o texto está nos falando. E mais, notem, os pés dele, e aqui numa linguagem bem apocalíptica, cheia de símbolos, são pés de latão reluzente. Pés firmes, pés que, desculpa a expressão, esmagam. Aqui o que o texto está falando é do poder de Deus. Está dizendo que quem está falando, que quem está escrevendo, que quem quer falar a sua vida, é alguém que conhece todas as coisas, cujos olhos brilham com chamas como que de fogo. É aquele que tem poder de pisar, de colocar debaixo dos seus pés toda e qualquer arrogância, todo e qualquer orgulho ou vaidade. Por isso eu volto a lhe dizer, se eu não entendo, se eu não enxergo Deus a partir dos textos sagrados, este livro será um livro como outro qualquer. E de repente eu e você vamos estar nos dando, inclusive, a possibilidade de escolher o que quero e o que não quero para a minha vida. Mas quando eu falo, por exemplo, de arrependimento, eu quero lhe dizer que arrependimento é para quem reconhece que não é perfeito. O texto sagrado é interessante, porque lá no versículo 18, quando o texto está dizendo que esta carta foi escrita a uma igreja, eu quero lhe dizer que mesmo a igreja precisa ouvir falar de arrependimento. Mesmo servos e servas de Deus precisam ser lembrados da necessidade de arrependimento. Parece não fazer sentido um tema como esse sendo escrito para uma igreja, mas gente, nós precisamos sim cultivar a postura de arrependimento, porque a pior coisa que pode acontecer a uma alma religiosa é ela se considerar acima dos mortais, ela imaginar que não tem qualquer defeito, que é um poço de virtudes. Mas quando eu digo isso, eu também preciso reconhecer que há virtudes sim no meio de Deus. Eu fico muito preocupado quando alguma coisa acontece numa relação afetiva, e porque aquilo aconteceu, toda a minha visão acerca do outro fica contaminada, pelo ocorrido. Então você não presta. De uma hora para outra, aquele que era importante, significativo, tornou-se uma pessoa completamente desprezível. Basta uma atitude, basta um comportamento, basta uma palavra, e de repente lá estamos, enxergando tão somente o lado ruim, o lado difícil, o lado errado. E esquecemos que também carregamos conosco, sim, uma ou outra virtude, alguns mais, outros menos, mas é fato. Quando o texto sagrado escreve sobre aquela igreja, no versículo 20, o texto vai dizer, algumas poucas coisas tenho contra ti. E eu acho isto lindo, porque antes de criticar, antes de identificar o erro da igreja, o texto sagrado vai elogiar a igreja por pelo menos 6 virtudes, no versículo 19. O que é que isso nos ensina? Olha, gente, isso é tão prático, é como se o texto estivesse dizendo, se você tiver alguma observação para fazer sobre a vida de alguém, a sua palavra, a sua abordagem será sempre melhor recebida se ela for precedida do reconhecimento do valor que aquela pessoa tem. Simples assim. Se quer fazer algum comentário, primeiro elogie, primeiro reconheça o valor, primeiro diga você é importante. E é o que o texto está dizendo, porque no texto sagrado, no versículo de número 19, notem, toda a palavra começa com uma expressão, eu conheço. É como se Deus estivesse dizendo a mim e a você, eu estou falando porque eu conheço, eu sei quem você é. Nós vivemos num tempo em que a ideia do autoconhecimento tem sido muito trabalhada, extremamente trabalhada, e eu acho extremamente também necessário. Mas eu quero lhe dizer que nada, absolutamente nada, que seja resultado desse meu processo de autoconhecimento, está acima daquilo que o conhecimento que Deus tem acerca de mim mesmo. Porque Deus me conhece melhor ainda do que eu mesmo me conheço. Ele sabe de cada uma das minhas potencialidades, que sequer ainda foram despertadas. Ele conhece até a minha palavra antes de eu a pronunciar, como diz o Salmo de número 139. Ele conhece.
Ele conhece todas as coisas. Por isso, quando o texto sagrado fala sobre isso, eu me recordo, como disse há pouco, do Salmo de número 139. Aquele mesmo Salmo que começa dizendo que: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Lembram-se disso? E lá nos versos 23 e 24 ele diz: olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que é que ele está dizendo? Que o conhecimento que Deus tem sobre a minha vida, eu devo usá-lo a meu favor. Eu devo dizer: Senhor, Tu me conheces, sonda a minha vida, examina cada porão da minha alma, cada canto, cada gaveta que eu não tenho coragem de abrir. Examina, Pai, porque eu sei que Tu me sondas, me conheces. Agora, vê se há em mim algum caminho mau. E aí o texto sagrado diz: guia-me pelo caminho eterno. Eu preciso fazer escolhas. E às vezes as escolhas estão envolvidas nessa escolha dois caminhos. Um caminho que o texto sagrado chama de caminho mau, e o outro que é o caminho eterno. Mas lembra-se que falei dos elogios, versículo 19, ele diz assim: olha, reconheço as tuas obras, amor, serviço, fé, paciência, e depois ele diz: as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. É como se estivesse dizendo que aquela igreja cresceu espiritualmente. É bem possível que esses 4 elementos aqui, amor, serviço, fé e paciência, sejam uma descrição daquilo que ele primeiro escreveu, obras. E é possível também associar, por exemplo, a palavra amor ao serviço. Quem sabe o texto sagrado esteja dizendo: eu conheço o serviço amoroso. E esse amor prático que vocês conseguem manifestar uns aos outros. Quando fala, por exemplo, de fé e paciência, talvez ele esteja dizendo fé paciente. Paciência na Bíblia, irmãos, não é resignação, é perseverança. É lutar contra aquilo que hoje é incômodo, é desconfortável, mas com serenidade. Isto sim é paciência. Paciência não é não fazer. A paciência, ela é ativa, ela envolve sim a alma, ela envolve esforço, mas um esforço sereno. Eu estou lutando com isso, mas eu estou lutando em paz. Isso significa paciência. E aí o texto fala deste crescimento. Portanto, fica bem claro que arrependimento é também coisa para a igreja. Mesmo aqueles que se identificam como santos e santas mulheres e homens de Deus. Que paciência é na verdade essa capacidade de lidar com tudo isso, mas de uma forma serena. Mas eu avanço aqui porque o texto sagrado vai me mostrar que a grande ameaça enfrentada pela igreja em Tiatira era algo que atingia de dentro para fora. Eu não sei se você se recorda do nome de uma mulher que foi citada no texto, Jezabel. É possível que esse não seja o nome da figura, da irmã que era membro da igreja de Tiatira. Talvez este nome tenha sido inspirado somente no personagem histórico de Jezabel, aquela que foi mulher do rei Acabe, e que foi responsável pela introdução no território de Israel e no santuário de Samaria, de imagens de ídolos, de deuses de outros povos. Ela representou para Israel o símbolo da idolatria, ela representou em Israel o símbolo da impureza. Lembram-se disso? A figura, inclusive, feminina de Jezabel é explorada pela sua ideia de sensualidade, a ideia de arrebatar os homens a partir da maneira como se vestia. Lembram-se disso? Parece-me que no texto de Apocalipse, a imagem desta mulher, a figura histórica do passado, ela é retomada. E aí o texto sagrado vai dizer que ela é uma falsa profetisa, porque ela diz que ela se autodenomina profeta, profetiza. Eu tenho muito medo dessa gente que se autodeclara, essa gente que se autoconsagra, ministro, profeta, apóstolo, paipóstolo, e hoje existem as mais diferentes expressões. Tenham muito cuidado com isso, viu, irmãos? Porque quem investe alguém no ministério é o Espírito Santo de Deus, e com o reconhecimento da igreja. O texto sagrado está dizendo que ela a si mesmo designou profetiza, e depois o texto sagrado vai mostrar o que possivelmente estava por trás disso. Eu disse há pouco que Tiatira era uma cidade pequena, e de fato era.
Não era uma cidade com grande presença, por exemplo, do culto ao imperador. Era uma cidade politicamente pouco expressiva. Ela era interessante porque ela servia de anteparo à cidade de Pérgamo, uma cidade maior, a capital da Ásia Menor. Ela também tinha como marca, e aqui é um dado interessante, o comércio, porque ela ficava exatamente na rota comercial que era usada entre a Europa e a Ásia. O que me chama a atenção no texto é que possivelmente o que estava acontecendo com esta mulher aqui chamada de Jezabel é que ela começou a incentivar os irmãos e irmãs da igreja a viverem de uma forma descompromissada com a fé. Eu vou tentar explicar. Naquela cidade o que mais havia eram sindicatos, que na verdade eram chamados de grêmios dos produtores. Gente que trabalhava com tecido, gente que trabalhava com comércio. E essas organizações, todas elas tinham um padroeiro, uma divindade que servia como padroeiro daquele artesão, daquele produtor, daquele grupo. E o que eles faziam normalmente eram reuniões, e reuniões que tinham 2 elementos, sempre nos encontros dos grêmios, dos sindicatos lá de Tiatira. Um deles era o elemento religioso. Então, naquele momento de reunião, eles veneravam, eles adoravam o seu padroeiro. E segundo, licenciosidade, orgias. Porque essas 2 coisas, religião e sexo, caminharam sempre muito próximas umas das outras, viu, gente? Mais do que às vezes a gente imagina. Então, nos cultos, desculpa a expressão usada, viu? Mas nos cultos a essas divindades, os fiéis, e no caso aqui, aqueles que faziam parte do sindicato, permitiam comer por demais, porque vinha aquela coisa da glutonaria, a busca do prazer sensitivo, e também a questão da sexualidade. O que é que Jezabel então começou a propor, esta mulher dentro da igreja? Gente, se vocês não participarem disso, vocês vão se acabar economicamente, financeiramente. Ninguém vai conseguir sobreviver sem o apoio do sindicato. Então, querem saber? Esqueçam essa história, o evangelho não tem nenhuma dificuldade com isso. Vão sim para as festas do sindicato, comam tudo, bebam tudo, tenham relações sexuais ali. Isso não trará nenhum problema para a sua vida pessoal. Você precisa ser inteligente e separar a sua vida profissional de sua espiritualidade, que é o grande problema que até hoje convivemos. É como se nós separássemos, uma coisa é a minha vida profissional, outra coisa é a minha vida espiritual, uma coisa sou eu como pai, outra coisa sou eu como servo de Deus, uma coisa sou eu como marido, não se separam. E essa mulher começou a oferecer uma alternativa fácil, um evangelho fácil. E o texto sagrado vai identificar isso de uma forma tão curiosa, porque vai falar na profundeza de Satanás. Para muitos isso é uma expressão curiosa no texto, porque é como se estivesse dizendo que a proposta dela era trazer àquela gente um conhecimento ainda mais profundo de Deus. E com uma certa ironia, o texto sagrado vai dizer, na verdade, que vocês estão conhecendo não é das profundezas de Deus, não. Vocês estão conhecendo as profundezas do reino satânico, daquilo que é demoníaco. E o interessante, meus irmãos, é que a igreja estava sendo tolerante, extremamente tolerante àquela mulher, ao comportamento dela. Por isso, eu às vezes fico muito preocupado, porque a tolerância, ela deixa de ser virtude quando ela se transforma em omissão. Quando em nome da tolerância, por exemplo, eu percebo que muita gente está sendo contaminada por aquela ideia, por aquele princípio, por aquela bandeira, e eu me calo, simplesmente em nome da tolerância. Em nome da tolerância, eu não posso, por exemplo, permitir que princípios sejam quebrados sem qualquer palavra de questionamento. Em nome da tolerância, eu não posso permitir que a verdade seja relativizada. Por isso o texto no versículo 24 vai dizer que não basta você se preocupar somente com você, porque o texto está dizendo, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram dentro da igreja em Tiatira, havia sim um grupo que não se contaminou com aquilo. Mas a questão não é essa. A questão não é eu cuidar simplesmente da minha vida pessoal e esquecer a sua vida e o que tem acontecido à minha volta.
Alguns momentos, irmãos, nós precisamos nos posicionar sim. Não de uma forma antipática, não de uma forma preconceituosa, não de uma forma como se fôssemos nós donos da verdade. Mas tenha muito cuidado, porque às vezes por causa da ausência de uma palavra minha ou sua, Jezabel pode continuar se declarando profetiza e levando consigo outros para o mesmo caminho. Para o mesmo caminho. Agora, não me perguntem como fazê-lo, porque eu a cada momento tenho me perguntado exatamente isso como pastor. Eu nunca imaginei, quando fui ao seminário, eu nunca imaginei que eu ia lidar com casos como eu tenho lidado nesses últimos anos, irmãos. Situações de relacionamentos que eu nunca imaginei enfrentar. Nunca imaginei. Mas nós precisamos ser espaço de... Eu vou usar uma palavra, talvez não caiba muito bem, mas como se fôssemos uma ouvidoria espiritual. As pessoas precisam de ouvidos. E quando ela se sente livre para falar... o fato de não concordar com ele ou não concordar com ela, em nenhum nas suas falas, de suas afirmações, não impede que eu a possa escutar e abençoar a sua vida e amá-la e exercer o amor. Digo essas coisas, mas preciso voltar ao texto sagrado, viu, gente? E faço pensando que o arrependimento, ele não é um sentimento. Às vezes as pessoas definem arrependimento como se fosse sentimento. Mas eu não creio assim. Ainda que o arrependimento esteja permeado, esteja envolvido, embalado em diversos outros sentimentos. Está o sentimento de medo presente em uma situação assim. Está o sentimento de tristeza envolvido num processo de arrependimento. Está um sentimento de ansiedade enorme, envolvido em processos de arrependimento. Será que vai dar certo? Como vai ser isso? O que vai acontecer? Insegurança enorme. Eu creio que arrependimento é decisão. É decisão. E não está diretamente relacionado ao sentimento. Você pode estar até se sentindo duvidoso se vai ser exitoso na sua proposta de mudança. Mas arrependimento é decisão. E sabem por que eu percebo isso? É porque no texto sagrado, a palavra, o verbo arrepender-se aparece muito na forma imperativa. Quantas vezes Jesus olha para as pessoas e diz, arrependei-vos? Ora, se é mandamento, logo não é sentimento. Se é mandamento, se é um imperativo, logo faz parte de um processo de decisão. E no texto sagrado, no versículo 21, vejam só. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. O que o texto está dizendo é que a vida, a minha vida e a sua vida, o tempo precisa ser enxergado, contemplado como uma oportunidade do exercício do arrependimento. Sabe por que ainda não foi resolvido? Se eu lhe disser isso, você não fica com raiva de mim, não? Porque Deus está lhe dando tempo para que você se arrependa. Sabe por que você acordou hoje? Porque Deus quis lhe dar mais 24 horas para que você se arrependa. Sabe por que vocês se encontraram novamente? Sabe por quê? Porque Deus quer que você aproveite este tempo para vivê-lo em arrependimento, como uma mudança constante da vida. Porque arrepender-se, no texto sagrado, a palavra, especialmente na língua grega, tem a ver com mudança de rumo. Sabe, você vai numa direção e o arrependimento não é chorar, irmãos, é atitude. Arrependimento não é fazer discurso, é atitude. Arrependimento não é ficar trancado dentro de um quarto, guardando remorso por aquilo que fez. Como eu arrependo, como eu me arrependo. Isso não é arrependimento. Isso é cultivo da culpa. Arrependimento é quando você abre a porta do quarto e diz, estou pronto para a vida. E aquilo que aconteceu ficou para trás. Eu reconheço que errei. Mas daqui para frente vai ser diferente. E é nesta hora que o poder do arrependimento abre as portas, sabe, irmãos? As janelas dos céus se abrem e bênçãos são derramadas sobre a minha vida. Eu vou lhe dizer que um primeiro sentimento vai invadir o seu coração. E sabe qual é? Paz.
Meu Deus, como nos traz paz quando a gente olha para o Senhor e diz: Senhor, eu errei, eu me arrependo. E a partir daqui eu assumo uma nova atitude. Porque essa história de dizer que ele se arrependeu, mas ele continua me tratando do mesmo jeito? Dizer que ela está arrependida, mas não houve nenhuma mudança de comportamento. E ela volta com uma série de exigências. Olha, a partir daqui, a partir de agora, aquele que precisava se manifestar arrependido, parece que ela quer tomar as rédeas da história e se impor a partir de uma situação difícil que foi vivida pela família. Ah, meus irmãos, esse texto, esta carta termina com 2 finais possíveis para uma mesma história. Primeiro fala de dor, e como todo o texto, você percebeu, falava de sensualidade, de sexualidade, e aí a Bíblia usa a expressão cama, né? Aquele leito que tinha sido palco de toda a sensualidade, de tantas permissividade que aconteceu naquela igreja em Tiatira, o texto diz: olha, tenha muito cuidado, porque o leito do prazer pode se transformar em leito de dor. O leito do prazer, sabe, aquela insistência, aquela cama que serviu para prazer pode se transformar em cama de dor. E a expressão quando fala, por exemplo, eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Novamente eu insisto, o propósito de Deus é o arrependimento. Onde é que Deus está aqui, pastor? Está castigando? Não, Deus está prolongando o tempo, dizendo: se arrependa, se arrependa, se arrependa. O que eu entendo nas Escrituras Sagradas é que a morte é consequência, é salário do pecado. Eu fui livre para semear, agora não há liberdade para a colheita. E aquilo que semeei, eu vou acabar colhendo, a menos que neste processo surja o poder do arrependimento. Porque aí há uma outra possibilidade na história bíblica, irmãos. Vejam os versos 27 e 28. A Bíblia diz que com vara de ferro as regerá. Vara de ferro aqui, na verdade, talvez seja um cajado com uma ponta de metal, que muitas vezes era usado também para tocar os animais. Aquela ponta de metal, as irmãs já imaginam para que servia, né? Para colocá-lo de volta junto com os demais animais, junto com a manada. Mas o que é que o texto está dizendo? Primeiro, há um símbolo aqui de poder. A vara de ferro as regerá. Mas isso aqui se traduz de 2 formas, irmãos. A primeira delas eu acho extremamente bela. É quando diz assim: e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Eu hoje gostaria tanto, irmãos, que alguns vasos de oleiro fossem quebrados. Porque isso aqui é simbólico. Isso aqui, na verdade, acontecia no Egito, na Mesopotâmia, quando alguém era coroado. Normalmente, naquela cerimônia de coroação, alguns vasos de cerâmica eram trazidos, e nesses vasos tinham o nome de um inimigo, ou de um reino inimigo. E sabe o que é que faziam na hora da coroação? Quebravam estes vasos do oleiro. O texto está dizendo aqui que aquele que se arrepende consegue vitória sobre os seus maiores inimigos. O que o texto está me dizendo, e a você também, é que vasos de cerâmica serão quebrados nesta hora. E o arrependimento, ele tem este poder. Aquilo que era o meu algoz, aquilo que me perseguia, e você não consegue dormir, e você não consegue viver, porque aquilo lhe persegue constantemente, vai ser quebrado. E sabe quando é quebrado, irmãos? Quando há arrependimento. Enquanto eu não me arrependo, eu me torno refém da culpa. Eu me torno refém daquele que parece que tem poder sobre mim, porque eu errei com ele. Quando eu me arrependo, eu me liberto de tudo isso. E vasos são quebrados, irmãos. Vasos são quebrados. E eu vou lhe dizer, se você for olhar bem direitinho naqueles vasos, para ler os nomes que estão escritos, eu vou lhe dizer que há um vaso com o seu nome. Porque provavelmente o seu maior algoz é você mesmo. Você se culpa, você não se perdoa. Na verdade, sabe o que é que você sente? Não é, me perdoe dizer isso, mas não é arrependimento, não. É porque você não aceita o fato, como é que eu me permiti passar por aquilo?
Isso não é expressão de humildade, não. É expressão de orgulho, de dizer, como é que eu não vi, como é que eu não enxerguei. Isso não é arrependimento, irmãos. E tampouco é arrependimento quando você começa a pensar nas consequências daquilo que cometeu. Arrependimento é quando você olha para si mesmo e olha para Deus e diz, Senhor, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti. Senhor, eu preciso lhe pedir perdão porque eu não fui sábio. Naquela hora eu explodi, eu não tinha razões para fazer aquilo. Eu tenho lhe tratado mal, mas eu preciso lhe pedir perdão, eu não posso continuar assim. Olha, eu preciso lhe pedir perdão, porque naquele dia eu estava com a cabeça cheia e eu preciso lhe pedir perdão porque eu menti para você. Eu preciso lhe pedir perdão porque eu fui grosseiro, fui grossa naquele momento. Pedir perdão é libertador. Arrepender-se é libertador. E isso não tem nada a ver com os resultados. Ah, pastor, e se não der certo? Ah, pastor, e se ele usar aquilo ou ela usar aquilo a partir de então contra mim? Isso não passa na cabeça de alguém arrependido. Porque na verdade ele não pensa, ela não pensa sobre os resultados, se vai dar certo. Ele sabe, ela sabe que é o que precisa ser feito. É o certo para ser feito. E por fim, o texto sagrado vai falar de uma estrela da manhã, não é? O texto usa uma expressão bela, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Gente, eu não sei qual foi a última vez que você conseguiu olhar para os céus e contar estrelas. Aliás, os antigos diziam que não era interessante não, né? Contar estrelas, que dava verruga no dedo, né? Não tinha uma história dessa. Mas a gente não tem tempo mais para olhar as estrelas. As estrelas do céu, elas parecem ficar ocultas aos olhos dos mortais dos nossos dias. Mas o texto sagrado está lhe dizendo que Deus quer lhe dar uma estrela. E eu acho linda a ideia da estrela da manhã, da alva. O que o texto está dizendo é que um novo dia vai brilhar. E Deus vai lhe dar uma estrela. E não é qualquer estrela não, gente. É a estrela da manhã. Que no texto sagrado, em alguns momentos, é identificada como a própria pessoa do Cristo. O que o texto, na verdade, quer dizer a mim e a você é que é um novo começo. E arrependimento é momento de celebração de um novo começo. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao meu coração e ao seu coração a partir desta perspectiva. E eu vou ser muito claro aqui. Eu quero só lhe perguntar do que você precisa manifestar arrependimento. O que é que você está tentando atropelar? Sabe, mudando o comportamento, maquiando o que aconteceu, não foi bem assim, eu não quis lhe dizer isso, é porque você sabe que eu sou nervoso, irritadiço, mas você me provoca, e aí a gente já começa a tentar argumentar. O que é que tem acontecido na sua relação com Deus, que tem quebrado o seu relacionamento com Ele? O que é que você precisa dizer? Senhor, eu me arrependo. Ah, pastor, mas eu já me arrependi tantas vezes. Eu aprendi com o texto sagrado que o justo ele pode cair 7 vezes, mas ele vai se levantar. Vai se levantar. A questão não é quantas vezes você caiu, mas quantas vezes você está disposta a recomeçar a sua vida. Arrependa-se. Durante todo o dia de hoje, Deus vai nos convidar ao arrependimento. E você já sabe. Deus vai continuar falando ao meu coração, ao seu coração, hoje no culto da noite, sobre esse mesmo tema. Mas desde aqui, começa a perguntar a si mesmo: do que eu preciso manifestar arrependimento? A quem eu preciso pedir perdão? Dia difícil esse, não? Proposta difícil esta. Mas eu insisto com você. Peça que o Senhor transforme este momento em um momento de refrigério na sua alma. O arrependimento é uma decisão que vai abrir um processo novo na sua vida. Feche seus olhos, converse com Deus, coloque diante dele o seu desejo de fazer deste tempo e da vida um espaço de mudança, de arrependimento. Cada instante contigo
teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Vamos ficar de pé, vamos cantar novamente do início, e você que está em casa vai cantar conosco, tá bem? Cada instante, cada momento na presença de Deus, momento de paz. Cada instante contigo, Senhor, que passo a teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Senhor, nós estamos na tua presença, e palavras como esta, Pai, se não se desdobrarem em atitude, em mudança de comportamento, não fazem qualquer sentido. Por isso eu quero me colocar, Pai, diante de Ti agora, não como pregador, mas como Teu servo. Eu quero colocar-me diante de Deus, diante da Tua face, Senhor, junto com os meus irmãos e irmãs, com um profundo compromisso de transformar este tempo, este instante, em instante de arrependimento diante de Ti. Nós queremos, ó Pai, identificar tudo aquilo que em nossas vidas ainda não reflete, ó Pai, a Tua graça e a Tua soberania. Nós queremos ser moldados por Ti, Pai. Quebra vasos de cerâmica nesta hora, que aquilo que tem sido inimigo em nossos comportamentos, aquilo que tem nos derrotado, Pai, seja quebrado no nome de Jesus. E que uma estrela nos seja concedido nesta hora, que o brilho da Tua presença, Pai, seja a certeza para todos nós de um novo tempo, de uma nova caminhada, Senhor. É a oração que fazemos, e fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém.